Capítulo 18. Consolo celestial. Cura pela palavra de Deus para a aflição. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versos de 9 a 20. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancas como alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Nós, os seres humanos, possuímos inúmeras necessidades. Precisamos de alimento, de água, de ar, de amor, de companhia, de realização, de esperança. Carecemos inclusive de consolo. Esse é importante porque são muitas as aflições do homem. Quem não está passando por elas, já passou ou vai passar. Esse conforto pode vir dos amigos, dos irmãos, do cônjuge, e é admirável quando isso acontece. Com frequência, o consolo vem do céu. Aí, então, é ainda mais maravilhoso. O livro de Apocalipse é todo ele uma visão de consolo. João, o último dos apóstolos ainda vivo, já estava com 95 anos de idade. Encontrava-se exilado na rochosa ilha de Patmos, castigado por sua fé em Cristo. Era domingo, o dia do Senhor, e é possível que ele estivesse de pé em alguma praia da pequena ilha, olhando para o mar, pensando nas igrejas da Ásia. Essas, a poucos quilômetros dali, suportavam a severa perseguição do Império Romano. João sabia que aqueles seus amigos e irmãos estavam vivendo maus momentos. Suas casas estavam sendo incendiadas, seus bens confiscados e muitos deles sendo mortos. O coração do ancião afligia-se por não poder acompanhar seu povo num momento tão difícil. E então, repentina e grandiosamente, os céus se abriram para que ele fosse agraciado com a maior e mais majestosa das revelações já concedidas por Deus a um ser humano. João recebeu uma visão que traria consolo, não apenas a ele, mas também aos seus contemporâneos, bem como a todos que, através dos séculos, viessem a enfrentar perseguições. A realidade da aflição. A visão de Patmos nos traz à lembrança o fato de que nossa vida é pontilhada de aflições, tribulações, sofrimentos. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. É assim que o escritor de Apocalipse se apresenta aos leitores. Ao contrário do que ensina a teologia da prosperidade, aquela doutrina segundo a qual o servo de Deus não adoece, não perde o emprego, não passa dificuldade e não pega resfriado. O discípulo amado estava sofrendo, e exatamente por ser um seguidor de Jesus. Ele estava naquela ilha por causa da palavra do Senhor e do testemunho da sua fé. Verso 9. João sofria em consequência de sua fidelidade a Deus. Nós, muitas vezes, sofremos pelo mesmo motivo, mas a Bíblia nos encoraja a permanecer firmes, exorta-nos a perseverar na fé, mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Atos capítulo 14, verso 22. Há um outro fato que a visão de Apocalipse nos traz à memória. Se por um lado a aflição nos abate e entristece, por outro,
ela autentica a nossa fé e nos coloca na companhia dos grandes homens e mulheres de Deus. João dirigiu-se aos crentes perseguidos do final do primeiro século, chamando-os de companheiros na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Como eles devem ter ficado orgulhosos com essa saudação. Eram companheiros do grande apóstolo. Segundo Jesus, nós também podemos ter por motivo de alegria o passarmos por tribulações. Bem-aventurados sois, disse Jesus, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mateus capítulo 5, versos 11 e 12. As aflições nos solidarizam com os santos e os profetas, assim como os crentes da Ásia Menor eram companheiros de João na tribulação. Um cristão chinês era constantemente perseguido e humilhado por causa da sua fé. Inconformada, sua esposa, que não era convertida, lhe disse: "Por que você permanece fiel a esse Deus? Não vê quantos problemas essa fé lhe tem causado? Se pelo menos ele o defendesse, se o protegesse dos seus sofrimentos." "Não me queixarei dos meus sofrimentos a Deus", respondeu o homem. "Eles me tornam mais parecido com Jesus." As aflições pelas quais passamos possuem esse mérito. É verdade que não temos de gostar delas. Afinal, não somos masoquistas espirituais. Contudo, precisamos reconhecer que cruzaremos com elas diversas vezes ao longo da caminhada. A tribulação faz parte da vida do servo do Senhor. Mas glória a Deus, o consolo também. João olhava para as águas do mar Egeu com o coração cheio de saudade e preocupação. E eis que a voz do céu intervém em meio à dor, à aflição e às apreensões do discípulo amado. Que delícia escutar a voz do Senhor no momento de tribulação. Que maravilha saber que Ele jamais abandona qualquer um de seus filhos. Que bênção reconhecer que Ele ainda está no controle da situação. A voz de Deus soou como trombeta às costas de João, como uma palavra oportuna na hora exata. Martinho Lutero disse: "Eu nunca soube o significado da palavra de Deus até que entrei em aflição. O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia." Disse-lhe Jesus, versículo 11. Tudo o que lhe fosse revelado ali deveria ser compartilhado com os demais crentes que do outro lado do mar estavam sofrendo também. Com certeza, João recebeu essa recomendação com muita alegria. De fato, se a aflição não é solitária, o consolo também não pode ser. Se perseguições e sofrimentos por causa do amor a Cristo não eram privilégio só de João, de certa consolação do Salvador também não o seria. A promessa de consolo foi feita a ele e aos seus irmãos. Foi feita também a você, que atravessa momentos de aflição. Jesus deseja lembrar-lhe que não perdeu o controle da situação. Ele não se esqueceu de você. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadeceu. Mas Sião diz: "O Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim." Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Livro de Isaías, capítulo 49, versos de 13 a 15. Pode confiar, Deus é fiel à sua palavra, não é hora de desistir. Uma missionária e amiga nossa estava a ponto de desistir do seu trabalho na Argentina. Estava ali pregando o evangelho havia muitos meses e não via os frutos do seu esforço. Começou então a pensar: por que deixei minha terra, emprego e família e vim para um país estranho, sentir frio, passar por dificuldades e perseguição, se Deus não abençoou o meu trabalho com conversões? Deprimida, pensando no que fora sua vida até aquele momento, sentindo-se fraca e abandonada, meteu-se debaixo das cobertas. Passou a examinar a correspondência que chegara naquele dia. Percebeu que havia uma carta enviada do Brasil por uma pessoa desconhecida. Quando a abriu e começou a lê-la, as lágrimas rolaram pelo seu rosto.
Quem lhe escrevia era uma menina de 9 anos. Dizia-lhe que, apesar de não conhecê-la, estava sempre orando por ela, pedindo a Deus que a abençoasse e fizesse o seu ministério frutificar. A pequenina se despedia dizendo à missionária que ela não estava só e que Deus lhe concederia sucesso na empreitada. Aquela singela carta foi um instrumento usado pelo Senhor para trazer consolo à sua serva aflita, para comunicar-lhe que não estava sozinha, para lembrar-lhe de que ele não perdera o controle da situação. Minha amiga parou de pensar nas dificuldades do passado e na solidão do presente. Daquele dia em diante, ergueu os olhos para as conquistas do futuro e elas vieram no seu tempo. Permaneceu muitos anos naquele campo missionário, onde organizou várias igrejas e levou muitas pessoas aos pés de Jesus. O propósito do consolo celestial é inspirar-nos a dirigir o olhar para aquilo que Deus ainda há de realizar. Algo que me maravilha em João é o fato de que ele era um ancião de olho no futuro. Com isso, tornou-se uma pessoa admirável. Normalmente, os idosos vivem do passado, relembrando histórias dos anos que se foram e lamentando com nostalgia os bons tempos que já não voltam. Mas o apóstolo, com mais de 90 anos, no fim da vida, ainda pôs os olhos no futuro. Ele ainda foi arrebatado no espírito e teve visões fantásticas do que iria acontecer no final dos tempos. Com elas, recheou as páginas do mais extraordinário livro das Escrituras. Ele ainda se interessava pelo que Deus ia fazer. Ainda acreditava nos dias que viriam. Ainda esperava algo da vida. E você? A divindade do Consolador. A aparência com a qual Jesus se apresentou a João em Patmos é majestosa, repleta de glória e de poder. Ela renova a nossa esperança, principalmente quando nos sentimos impotentes, abatidos e vulneráveis. O apóstolo voltou-se para ver aquele que lhe falava e deparou-se com Jesus. Fazia mais de 70 anos que o vira pela última vez, mas o Senhor estava diferente. Para João, isso foi uma grande surpresa, pois Jesus não se mostrou a ele com a aparência que tinha ao subir aos céus, mas com a que de lá voltará. Ele não se apresentou como subiu, mas como descerá, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Mateus 24:30. Na verdade, o uso de símbolos é um recurso muito usado no livro de Apocalipse. Existe um simbolismo em cada um dos detalhes do aspecto de Jesus. E João procurou gravá-los com a máxima fidelidade. Versos 13 a 16. Cristo lhe apareceu vestido com uma roupa talar, ou seja, como sacerdote. Ele é o nosso perfeito, amoroso e eficaz sumo sacerdote, que noite e dia intercede junto ao Pai por nós. Estava cingido à altura do peito com um cinto de ouro, como era o costume dos reis, porque ele é o nosso rei. É rei das nações, rei da história, rei dos reis, e tem sob o seu domínio o desenrolar dos acontecimentos e os poderes do universo. Sua cabeça e cabelos, brancos como a lã e a neve, simbolizam sua pureza, pois ele é santo, justo, íntegro, fiel e perfeito. Seus olhos penetrantes, como verdadeiras chispas de fogo, significam que ele tudo vê, que é onisciente. Cristo sabe de tudo o que se passa em nosso interior e à nossa volta, da mesma forma como estava vendo João e os outros crentes da Ásia e suas necessidades. Seus pés, semelhantes a latão reluzente, o material mais resistente conhecido na época de João, simbolizam sua força, sua firmeza, seu poder. Sua voz, como a de muitas águas, lembra-nos que ele é cheio de autoridade. O fato de ter nas mãos as 7 estrelas mostra que ele é soberano. A aguda espada de 2 gumes que sai de seus lábios recorda-nos que ele é justo. O seu rosto brilhante como o sol, quando resplandece no auge da sua força, nos fala de sua majestade. Que visão imponente, que visão espantosa, que visão gloriosa! Veja-o, meu irmão, veja-o. Esse é o seu Senhor. Você já viu Deus? Perguntou um ateu snob a um cristão humilde, quando se encontraram dentro de uma pequena loja numa cidadezinha do interior. Não, senhor, confessou ele.
Como então pode acreditar em algo que nunca viu? Isso é misticismo, é superstição, é uma idiotice. Você não pode mostrar-me esse seu Deus. Não posso mostrar-lhe Deus, mas posso apresentar-lhe um dos seus representantes. Assim falando, o cristão convidou seu oponente para saírem até a rua. Era cerca de meio-dia e um sol ofuscante brilhava a pino, suspenso num céu sem nuvens. Aí está ele, ele lhe disse, apontando para cima. Pode olhar. Você está louco, rapaz, respondeu o ateu. Ninguém pode olhar para um sol desses. Pois se o Senhor não consegue olhar nem para a glória do sol, como espera enxergar a glória daquele que criou o sol? Disse o cristão por fim, acabando de vez com a discussão. O consolo celestial não é um conforto qualquer. Não é feito de promessas vazias. Ele é dado pelo Rei da Glória. É concedido por aquele que nos pode dar toda a garantia, por aquele que controla todo o poder do universo, que vela pela sua palavra para a cumprir. Jeremias capítulo 1, verso 12. Aleluia! Aquele que nos consola é o Criador do mundo, o sustentador dos céus e dos mares, o Deus Todo-Poderoso. A reação do consolado. Tanta glória, tanto poder e tanta majestade revelados por Jesus acabaram por fazer com que João caísse por terra. A visão que deveria despertar confiança gerou medo. Quando o vi, caí a seus pés como morto, disse ele. Que susto! Seu coração já não era de um garoto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Verso 17. O apóstolo logo percebeu que todo aquele poder não estava contra ele, mas a seu favor. Quantas vezes, como João a princípio, deixamos de reconhecer a mão de Jesus nos acontecimentos? Somos vítimas de uma verdadeira miopia espiritual. Assustamo-nos com os fatos, caímos desfalecidos, entregamos os pontos. Não percebemos que por trás de tudo está a mão do Senhor operando nos acontecimentos e promovendo a nossa restauração, a nossa libertação, socorrendo-nos em meio às aflições. Certa vez, quando eu era criança, passeava pela mata e encontrei um passarinho sobre uma moita. Seus pés estavam emaranhados em alguns fios. Tratei de libertá-lo, mas ele se assustou muito. Piava e debatia-se com todas as forças que tinha. Estar preso parecia-lhe ruim, mas cair nas mãos daquele gigante ameaçador parecia-lhe muito pior. Da mesma maneira nós, muitas vezes, assustamo-nos com os acontecimentos. Não enxergamos, então, que é apenas a mão do nosso grande Deus intervindo a nosso favor, desembaraçando-nos das ameaças da vida. Não temas, disse Jesus a João e a muitos outros. E o diz também a nós, não temas, diz ele agora a você. Seu coração está dolorido, sente-se injustiçado, a saudade o machuca, Jesus está atento. Ele manda o consolo e o livramento, sabe como você se sente. Ele disse a João, eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Verso 18. Atente para isso. Jesus é aquele que foi morto e a solidariedade da aflição que nos unia a João e aos crentes do primeiro século une-nos agora com o Senhor. A tribulação nos coloca na muito honrosa posição de companheiros de Jesus. Somos seus parceiros de aflição e de triunfo. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. 2 Timóteo capítulo 2, versos 11 e 12. O apóstolo João e os cristãos da Ásia Menor receberam por meio da visão de Patmos uma prova do cuidado do Senhor, um maravilhoso consolo celestial. A atenção do Deus que se manifestou naquela ilha é a mesma aqui. Permaneceu, permanece e permanecerá inalterada eternamente. Não depende do lugar. Onde houver um cristão precisando dele, uma alma passando por aflição, Jesus ali estará. Pode ser numa ilha deserta, nas profundezas do oceano, no anonimato da cidade grande, na solidão de uma cela ou na intimidade de um quarto. O Senhor suavizará o sofrimento,
dará conforto, enxugará dos olhos toda lágrima. Por isso não tema. Permita que o cuidado, a promessa, a visão e a presença de Cristo consolem seu coração.